Esse lugar não é outro senão uma casa de oração e adoração, Senhor. É um privilégio nosso estar sentado à mesa com o Senhor hoje, desfrutar daquilo que o Senhor tem para trazer e revelar ao nosso coração. Nós pedimos a Tua bênção para essa série de mensagens, essa campanha do mês de fevereiro, onde nós vamos estar declarando que andaremos no Espírito. Ajude-nos a viver uma vida no Espírito. Ajude-nos a caminhar no Espírito. E aquilo que nós nos achamos insuficientes, incapazes, Espírito Santo, pega-nos pela mão e conduza-nos ao Pai. E nós te pedimos que isso não aconteça apenas nas nossas reuniões públicas, mas durante todo o decorrer desse mês. A cada dia que nos levantarmos da nossa cama, queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Oramos e te damos honra e glória em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Cumprimente seu vizinho, diga que bom que você veio. Cumprimenta o outro para ele não ficar com ciúme. E tome o seu lugar, por favor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 5. A carta que Paulo escreve à igreja que estava na Galácia. Por isso, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Obrigado. Oh, copo bonito, hein? Obrigado. Vamos lá. Gálatas 5. Hoje a gente inicia uma série de mensagens, se você quiser colocar assim. Se você preferir uma campanha, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em algumas versões diz temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então vamos lá, você está pronto aí? A primeira coisa que eu quero dividir com você é que andar no Espírito, quando a gente fala de andar no Espírito na Bíblia, não está falando de uma moda, não está falando de um evento. Andar no Espírito está falando de um estilo de viver, um estilo de vida. Você já viu aquela pessoa que ela decide viver um estilo de vida, de alimentação diferente? Você pode oferecer o que para você é a coisa mais deliciosa no planeta, mas que para outra pessoa não faz parte do seu estilo de vida. Aquilo ali não toca ela, aquilo ali não mexe com ela,
Aquilo ali não envolve a vida dela. Sabe quem tem um estilo de vida esportivo? Aí você leva essa pessoa numa loja de ternos da mais alta alfaiataria. Não faz nenhum sentido para aquela pessoa, porque ela é um esportista. Só para você ter noção, há anos atrás, eu conheço um irmão que gosta de pedalar. Você conhece alguém aqui? Eu conheço um irmão, ele gosta de pedalar. E aí ele chegava na igreja com a bicicleta dele, e ele estava numa fase assim, The Chosen. Ele usava uma sandalinha de The Chosen, uma calça de tactel que arrancava a perna da calça e virava uma bermuda, e uma mochila que ele carregava a Bíblia dele. E ele vinha todo feliz, gostava de cantar, lá, 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 e cantando. Chegava na igreja cantando com a mochila dele, começava o culto, ele chorava do começo do culto ao final do culto. Quando acabava o culto, ele enxugava as lágrimas, montava na bike dele, ia com a sandalinha do Jesus lá, do The Chosen, com a mochila dele, e voltava para casa. Esse cara começou a liderar uma célula. Adivinha qual era o tipo de roupa do pessoal da célula? Sandalinha The Chosen, calça tactel estranho e uma mochila. Todos tinham. Aí um dia eu falei assim: aí, guerreiro, o que tu tá levando na mochila? Ele falou: nada. Eu falei: por que tu tá usando mochila? Style. Ainda mandou no inglês ainda. Style. Por quê? Porque alguém influenciou ele com um estilo de vida. Andar no Espírito não é uma moda, é um estilo de vida que Deus está nos propondo. Só que para a gente entender, para eu andar no Espírito, segundo lugar, eu vou precisar enfrentar uma guerra, uma batalha. Mas antes disso, abra lá sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso de número 14. Acho que a água está melhor, está mais gostosa nesse copo. Vou até beber mais. Romanos 8, 14, vamos lá. Eu queria que a cada semana você viesse com a sua Bíblia, um caderno e uma caneta para a gente tomar nota, e toda terça a gente vai se debruçar sobre as Escrituras para estudar e aprender o que é andar no Espírito. E eu desejo que essa igreja ande no Espírito não só em fevereiro, mas fevereiro seja o impulsionamento para a gente chegar até dezembro caminhando e andando no Espírito em nome de Jesus. Olhe para o vizinho que está do seu lado e diga assim: eu vou precisar da sua ajuda para isso. Diz para ele assim: se eu porventura falhar, não me critica não, mas me ajuda, porque eu vou fazer a mesma coisa com você. Verso 14 de Romanos, capítulo de número 8, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são quem? Opa, para aí. Se você é um filho de Deus, a sua vida, você não é mais guiado por aquilo que a mídia está dizendo que você é guiado. Você não é mais guiado por aquilo que a moda diz que você deve ser guiado. Você não é mais guiado por aquilo que o mundo está dizendo. Todo mundo tem que andar nessa direção. Não. A Bíblia diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para andar no Espírito, eu preciso permitir que o Espírito Santo guie a minha vida.
E esse termo original, guiados, significa, sabe o quê? Conduzir, segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. O que o Espírito Santo quer fazer? Quer segurar nas mãos da Yasmin e levar a Yasmin do modo que ela está hoje até o destino final. E qual é o destino final, pastor? O meu destino final e o teu destino final é a gente estar com Cristo na glória. Eu posso ouvir um amém seu? Então andar no Espírito não é apenas, sabe, uma aparência espiritualidade. Andar no Espírito não é uma aparência separação. Existem pessoas que a gente olha e diz assim: uau, esse cara agora está consagrado, essa pessoa agora está separada. Mas escuta, não estou falando de aparência, de estilo, de roupa, de se vestir. Eu estou falando de uma vida que é guiada por Deus e que vai nos levar a uma vida cheia do Espírito Santo e a nos parecer a cada dia mais com Jesus. Quantos estão dispostos a isso? Diga glória a Deus nessa noite. Agora escuta, pastor, é fácil. Aonde você leu na tua Bíblia que seria fácil? Aonde? Jesus disse: no mundo você vai ter aflições. A gente acabou de ler que a gente tem duas naturezas. Como assim? Eu tenho a minha natureza carnal, que descende lá do Adão. Essa natureza, ela se inclina para o pecado. Mas eu tenho uma natureza espiritual que foi recriada em Deus. O meu espírito estava morto, e quando eu me liguei a Deus, esse espírito, ele renasceu. Por isso que nós dizemos que nós nascemos de novo. Eu estou com a camiseta aqui do batismo de 2024. Em abril a gente vai batizar um número enorme de pessoas aqui. Você vai trazer pessoas aqui para o batismo, onde elas vão estar confessando publicamente o quê? Eu morri para o mundo e eu nasci de novo. Escuta, então nós carregamos duas naturezas. A natureza pecaminosa e carnal, que ela se inclina para a carne, e uma natureza espiritual. Pastor, o que é isso? Exemplo. Ontem eu saí com a pastora de carro, e quando eu virei a rua da nossa casa, próxima à nossa casa, tinha um carro parado, estacionado na rua, e só que vi um outro carro. Eu estava um pouco mais adiantado que ele, mas ele acelerou e não me deixou passar. E ficou os nossos dois carros emparelhados. E eu parei e fiquei olhando para ele. Era um senhor. E aí ele ficou falando assim: você é uma bênção, rapaz. A sua vida vai prosperar muito. A sua mãe, aquela mulher abençoada que te trouxe a esse planeta, ela é uma mulher de Deus. Bem assim, eu aqui onde está o meu dispositivo, e ele aqui no carro dele. E a Cristiane falou: Júnior, não abre essa janela, Júnior, não abre essa janela. Só que a minha natureza carnal, pecaminosa, decaída, ela estava querendo abrir a janela e falar: você é uma bênção na minha vida, eu amo você, eu sou apaixonado por você. E eu continuei ali olhando para ele, mas a minha vontade era de esganar aquele senhor. E na hora que ele foi embora, ele falou assim... Ele não falou, não. Não posso repetir o que ele falou, jamais. Escuta, eu respirei. A Cristiane falou assim: o Espírito Santo estava do meu lado direito, sentado no carona. O Espírito Santo falou assim: esquece que ele falou. Escuta, a nossa natureza carnal é terrível. Ela, por mais que pareça que ela morreu, ela está viva dentro de nós. E Paulo diz assim, que a gente precisa mortificar a nossa carne todo dia. Eu acho que eu não estou pregando aqui para super crente, porque o pastor não é. Eu erro, falho, peco. Eu fico
preocupado com aquele tipo de crente que ele só falta botar a sunga vermelha e a capa e o alto e avante de super-herói da fé. Não, irmão. Nós somos pecadores, sim, mas lavados, redimidos, enxaguados, chacoalhados no sangue do Cordeiro. Mas essa carne aqui, ela vive em confronto diário. Segunda coisa, você precisa compreender que tem uma batalha dentro de você. A batalha não é externa, não. A Bíblia diz, eu não lembro o endereço, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. O texto está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual, mas ela acontece dentro de nós. Esses dois seres, eles se opõem. Olha o que diz o texto. Gálatas, pode pôr na tela, Gálatas 5. Você está comigo aqui, sim ou não? Ah, que bom. Não me deixa sozinho não, que eu estou carente. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Concupiscência é desejo que a gente não controla. Desejo desenfreado da carne. Aí o verso 17 diz, porque a carne milita, ou se você quiser tirar o milita, luta contra o Espírito. E o Espírito contra, porque são opostos entre si. Escuta, não tem como viver uma vida, andar no Espírito e andar na carne. A gente pode, olhe para mim, a gente parecer, pode ter pseudo-aparência de que eu estou andando no Espírito. Mas sabe como nós conhecemos? É pelo fruto, Josélia, que a gente dá. A vida espiritual de alguém que anda no Espírito é conhecido por aquilo que pelo que sai. Jesus disse assim, os discípulos de Jesus estavam comendo. E aí os fariseus, João, começaram a interrogar Jesus, dizendo, teus discípulos aí, tudo mal educado, não lavam a mão antes de comer. A gente tem o nosso cerimonial de higienização, de lavar as mãos. É um ritual que a gente guarda. Mas os teus discípulos sentam e comem, e vocês ainda comem com o pecador. Aí Jesus diz assim, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que está saindo de você? Pastor, por que a pergunta? Porque quem anda no Espírito, o que sai da vida dessa pessoa é vida de Deus. Sabe uma azeitona, uma oliva, quando aperta, espreme, esmaga, sai azeite. Se apertar a tua vida, o que sai? Sai virtude, sai perdão, sai amor, sai compreensão, compaixão, perdão, misericórdia, bondade, longanimidade, ou sai xingamento, palavra torpe, ira, raiva, ódio, rancor, mágoa. O que está saindo de você? Que tipo de fonte você é? A Bíblia diz que não tem como, Darley, da mesma fonte sair água doce e água amarga. Então a gente precisa entender que nós estamos numa guerra, uma luta. A carne se opõe ao Espírito, o Espírito se opõe à carne. Agora vamos falar um pouquinho das obras da carne. Paulo vai listar, as obras da carne é um negócio tão terrível, Jason, que Paulo começa a listar e não para. Ele diz assim, coisas
semelhantes a essas. Sabe o que é isso, Raí? Ele falou assim, olha, comecei a escrever, mas é tanto negócio que não dá. Mas coisas semelhantes a essa, pode colocar na lista. E aí ele vai e começa imoralidade, idolatria, inimizade, ira, inveja, dissensão. Vamos lá para o texto. Pode colocar aqui na tela para mim, por favor. Versículo 19. Que Bíblia que esse rapaz está lendo aí? Vamos lá. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. O primeiro grupo de obras da carne é separado em 4. O primeiro grupo de obras da carne é um grupo que fala sobre imoralidade. Por quê? Vai dizer prostituição, impureza, lascívia, pode passar. Esses 3 fazem parte de um conjunto de imoralidades. Então a nossa carne, ela é tendenciosa à imoralidade. Mas Paulo vai dizer, tem coisas semelhantes. Ele listou 3, mas tem tantas outras coisas. Se Paulo tivesse presente hoje, e tivesse lá na célula do Raí, ele ia falar daquele jogo lá de aposta, daquela casa de aposta. Por quê? Porque faz parte. Aí depois vem da idolatria, feitiçaria. Aí depois vem inimizades, porfias, ciúmes, iras. Só que o texto no final, eu não queria falar da classificação, mas eu queria falar no final. Olha o que diz o texto, verso de número 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni. Paulo já tinha falado sobre isso. Ele diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olhe para mim, para quem Paulo estava escrevendo? Para o cara que está lá plantado dentro da boca de fumo? Para a mulher que está lá dentro da zona de prostituição? Paulo estava escrevendo, sabe para quem? Para a igreja. E ele estava dizendo, tem gente que está dentro da igreja e pratica isso. Eu digo para vocês, como eu já falei, quem pratica não vai herdar o reino de Deus. Então não é o fato da gente estar aqui dentro, terça, domingo, manhã, noite, reuniões, treinamentos, escola, célula, ou seja lá qual a atividade da igreja, mas se eu estou vivendo debaixo do crivo das obras da carne, a Bíblia diz que eu estou ausente ou estou excluído do reino. Sabe por quê? Porque quem é dominado pela carne não pode experimentar das coisas do Espírito. E o convite para a gente esse mês é para a gente abandonar. O convite não é um apontamento dizendo você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Não, 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 não. O convite é abandone isso e viva no Espírito. Sabe, o convite não é de apontar. O convite é de trazer para perto e dizer, vamos abolir tudo isso. Só que Paulo vai falar do fruto do Espírito. E aí ele vai listar o fruto do Espírito. E ele diz que não são frutos, mas é um fruto. Olhe para o seu vizinho e diz assim, é um fruto. Diz, não são vários frutos, é um fruto que se manifesta de várias maneiras, como o amor, alegria, paz, paciência, ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora olha o que diz o texto, versículo de número 23. Contra essas coisas não há lei. Escuta, é você quem decide. Talvez você diga assim, Deus, me faz andar no Espírito. Deus diz assim, vença a sua carne. Abra mão das obras da carne.
desvincula das obras da carne. Renuncia às obras da carne. Pastor, que palavra é essa? Irmão, se tem algo que marca o Evangelho de Jesus, é uma coisa, João, chamada renúncia. Renunciar, William, é muito difícil para a gente. Sabe por que renunciar é difícil, Caroline? Porque a gente precisa abrir mão. E a gente, às vezes, Josélia, está tão apegado a essas coisas. Sabe, parece que é o nosso ouro. E eu não quero abrir mão disso, Regina. Mas para a gente andar e viver uma vida no Espírito Santo, para a gente viver um estilo de vida, é onde o Espírito guia a nossa vida, nós vamos precisar renunciar e dizer, a partir de hoje, Jesus entra na minha vida e começa a dirigir. Eu não sei se tem gente aqui que ainda fuma. Eu não sei se tem gente aqui que não pode ver um copo de cerveja ou uma taça de vinho. Eu não sei se tem gente aqui que ainda olha para o dinheiro. E sabe, dinheiro, eu não estou falando do dinheiro do seu salário, não. Eu estou falando de transação ilícita. Não sei. Eu não sei se tem gente que está aqui que você ainda é preso, amarrado à pornografia. Seu aparelho celular, seu computador, seja lá o que for, está conectado a redes de prostituição, filmes, seja lá qual for, sabe, o tipo de prostituição, de imoralidade. Se você está, não estou apontando, não é uma noite de apontamento, mas é uma noite da gente dizer, Jesus, governa a minha vida. Eu renuncio isso. Eu renuncio à bebedeira, bebedice. Eu renuncio à glutonaria. Eu renuncio todas essas coisas. Idolatria, a gente só imagina idolatria. Aquela pessoa que tem aquela imagem de barro ou de madeira. Mas você tem outros objetos que você idolatra. Sua casa é motivo de idolatria. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, idolatria. Não, nada pode roubar o lugar de Jesus na nossa vida. Ah, o meu emprego, pastor, ninguém mexe com ele. Não pode ser idolatria. Você precisa ser um excelente profissional. Você precisa trabalhar com diligência. Você precisa, eu vou além, você precisa ser um dos melhores onde você trabalha. Mas escuta, a hora que Jesus falar, me dá, ainda que com lágrimas diga, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor está tomando ou pedindo, eu lhe entrego. Não pode, sabe, a gente não pode criar ídolos para nós. Escuta, o altar não pode ser a minha idolatria. Eu amo estar aqui no altar, mas eu não posso idolatrar o altar. Jesus precisa ser o centro da minha vida. O meu ministério não pode ser a minha idolatria. Jesus é o centro da minha vida. Isso é andar no Espírito. Isso é viver uma vida no Espírito. Agora talvez você pergunte, pastor, como então eu ando no Espírito? Eu quero te falar sobre 3 atitudes para você andar no Espírito. A primeira atitude, para andar no Espírito, não é um esforço humano. Porque eu já vi gente falando assim, pastor, eu não vou mais fumar, eu não vou mais fumar. Precisa ter a disposição, sim. Mas escuta, não é na força do braço que a gente vence essas vontades. Já falei que eu fui criado na igreja, fui para a igreja com 12 anos de idade. 18 eu estava no altar tocando, 19 eu comecei a olhar lá para fora no mundo. E aí eu estava tocando e saía para beber. Acabava de tocar, ia para uma festinha. E lá a festinha tomava um grau. Um dia eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso. Mas eu estava fazendo na minha força. Na outra semana eu estava fazendo a mesma coisa. Porque andar no Espírito não é um exercício do músculo do meu braço.
Andar no meu espírito começa com uma renúncia, mas depois eu preciso de essência. E qual é a essência? Número 1, você precisa andar na palavra de Deus. João capítulo 6, verso 63. Pode colocar aqui na tela para mim, por favor. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Escuta, o Espírito é aquilo que te vivifica. Olhe para o seu vizinho e diz assim: o Espírito Santo, ele quer trazer vida para você. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Escuta, sabe o que você precisa, Bruno? É da palavra que sai da boca de Deus, Lenilson, porque a palavra que sai da boca de Deus é para nós. Sabe, eles amam espírito e vida. O que a igreja precisa nessas terças-feiras é de espírito e vida de Deus, é da palavra de Deus saindo, pois a gente vai sair daqui toda terça-feira com o espírito e a vida de Deus por causa da sua palavra. Então, número 1, como eu ando no espírito, pastor? Primeiro lugar, você precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Olhe para o seu vizinho e diz assim: não tem como andar no Espírito sem ler Bíblia, meu irmão. Não tem como você andar no Espírito sem você ter a palavra. Segundo, você precisa de sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Já teve gente que falou assim: pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Deus não fala. Escuta, Deus está falando e a gente que não consegue ouvi-lo. Deus está falando toda terça-feira no altar e a gente que não ouve. Deus está falando todo dia quando você se levanta, é você que não dá atenção para Ele. Quem aqui já leu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo? Quem já leu? Levanta a mão. Acena assim, por favor. Você que já leu, ótimo. Você que não leu, leia. Conta a história de um rapaz, de uma família, de uma religião ortodoxa tradicional. Esse rapaz tinha um problema de gagueira, ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar. A gagueira dele limitava ele de ter relacionamentos sociais. Mas um dia um amigo convidou ele para ir para um culto de poder. E quando ele entrou naquele lugar onde estava acontecendo aquele culto, ele falou que aquele lugar estava cheio da presença e da glória de Deus. E ele olhou para aquela mulher que estava pregando, era uma pregadora chamada Catarina Kuma. E aquela mulher cheia do Espírito de Deus falava, sabe, debaixo do poder do Espírito Santo. Ele falou: quero que essa mulher tenha. E quando ele foi receber a oração, ele falou que era como ondas e choques elétricos que passavam pelo corpo dele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Ele voltou para a casa dele e o que ele mais queria era mais daquilo que ele tinha experimentado. Não era uma sensação, era a presença do Espírito Santo, era a sensibilidade ao Espírito Santo. E ele começou a se trancar no quarto dele para fazer, sabe o que? Para orar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Todos os dias quando ele se levantava, a primeira coisa que ele falava era: bom dia, Espírito Santo. E ele ouvia a voz de Deus todos os dias. E sabe o que aconteceu? Aquele cara foi se enchendo tanto de Deus. Ele foi convidado para ir a um jantar na casa de um amigo. Quando ele chegou na casa do amigo, sentaram-se à mesa para jantar. O amigo falou: ore para a gente começar a refeição. A gagueira foi embora, ele começou a orar. Os amigos foram cheios do Espírito Santo. Ninguém comeu nada que estava na mesa, e aquela oração foi se transformando num culto. E quando perceberam, ele não estava mais gaguejando, ele falava normalmente. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar você precisa da palavra, mas depois você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Eu quero dizer que a igreja da aliança nesse lugar precisa de um tempo de sensibilidade do Espírito Santo, para a gente ouvir e obedecer, para a gente sentir o toque dele. Mas depois eu vou viver segundo aquilo que ele está me impulsionando. Você consegue entender o que Deus está nos proporcionando hoje? Terceiro lugar é renunciar à nossa carne.
Eu quero dizer para você que é difícil a beça. Dizer não para a carne é muito difícil. Dizer não para a nossa carne é um desafio. Alguns anos atrás, a Cristiane estava discipulando. Ela trabalhava com as moças da igreja, eu trabalhava com os rapazes. E tinha uma moça da célula dela que era noiva de um rapaz. E a gente não sabia. Eles já tinham relação sexual, ativos. O rapaz tocava na igreja, a gente nem sabia de nada. Porque, escuta, a gente não gerencia a vida de ninguém não, irmão. Eu e a pastora, a gente não era nem pastor. A gente já não gerenciava. Hoje, então, não dá não, irmão. Ficar gerenciando o que você faz, o que você não faz. Você já é grandinho. A gente tem um maior trabalhão com o Raquel. Manu estava ali, está crescendo. Gabi está ali. Escuta, eu não tenho tempo para ficar gerenciando a vida de ninguém. Vendo o que você faz ou deixa de fazer. E a Cristiane cuidando daquela moça. E a gente levou ela para um acampamento de Deus. Que a gente chamava de encontro com Deus. E ela teve um encontro com Jesus. E quando ela voltou, ela chamou a Cristiane para conversar. Falou, pastora, eu tinha um relacionamento sexual. Eu estou disposta. Eu quero Jesus na minha vida. Estou disposta a romper o relacionamento. Porque eu já conversei com ele. E ele falou que não é nada daquilo que eu ouvi, não. Que não é pecado que a gente está fazendo, não. Que na verdade a gente se ama. Que sem vergonha. Que sem vergonha. Que mau caráter. A Cristiane começou a orar com ela. Falou, minha filha, você está certa da sua decisão. Eu estou porque eu estou apaixonada por Jesus. Eu amo mais Jesus do que eu amo esse rapaz. Nossos cultos eram quarta-feira. Uma quarta-feira ela chegou com uma bolsa desse tamanho de lixo. Aquele saco de 100 litros de lixo. Tinha roupa, perfume, joia, uma infinidade de urso de pelúcia. Ela falou, pastora, eu estou renunciando tudo isso. São presentes que ele me deu. Eu não quero mais nem nada que me ligue a essa pessoa. Porque eu quero um relacionamento com Jesus. Eu nunca mais esqueci aquilo. Porque um encontro com Jesus, ninguém falou isso para ela. Ninguém falou, olha, você tem que afastar, você tem que acabar com isso, você tem que parar o relacionamento. Um encontro com Jesus. Para alguém que se expôs à palavra. Para alguém que decidiu, sabe, eu vou ser sensível à voz do Espírito Santo. Para alguém que depois de ser sensível disse, eu vou dizer não para a minha carne. Abriu mão de tudo e acabou o relacionamento. O rapaz virou o melhor amigo da pastora Cristiane. Ele amava a Cristiane. Ele falou, a pastora acabou, a Cristiane não era nem pastora. Você acabou com o meu relacionamento. A Cristiane, eu não fiz nada. Foi você que não se posicionou. Escuta o que eu quero te dizer. Jesus hoje está proporcionando a você dizer não para a sua própria carne. Para andar e viver uma vida no Espírito Santo. E eu não sou aquele tipo de pregador e nem de pastor que fica ameaçando. Ó, se tu não fizer, vai passar uma escânia ali na esquina na hora. Olha, eu estou vendo o juízo vindo. Não. Mas escuta, Deus está te dando oportunidade hoje. Hoje você não pode mais sair daqui dizendo, eu não sabia. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Hoje você não é mais ignorante. Hoje você só pratica e continua, ainda que você tenha o conhecimento. Você sabe, isso me afasta. Isso me distancia. Isso cria um muro e impede que Deus me ouça. Impede que eu seja abençoado por Deus. Isaías 59, versículo de número 2.
Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, impede que Ele vos ouça. Quarto lugar. Primeiro, para andar no Espírito, você precisa da palavra. Segundo, você precisa ser sensível à voz do Espírito. Terceiro, você precisa dizer não para a sua carne. Quarto, você precisa agora ter comunhão com o Espírito Santo. Não basta eu ouvir a palavra, me encho da palavra hoje, sou sensível à palavra, renuncio o que preciso renunciar e paro aqui. Não, agora eu preciso de uma comunhão com o Espírito Santo todos os dias. E essa comunhão com o Espírito Santo vai gerar em mim a vida de Deus. E aí eu vou poder dizer, eu estou andando no Espírito. E eu quero declarar que essa igreja, nós vamos caminhar e andar no Espírito durante todo esse ano. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 24. Abra a sua Bíblia e eu já vou encerrar essa noite de hoje. Eu queria muito que você na próxima terça-feira estivesse aqui. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 24. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia está se aproximando ou se aproxima. Escuta, você já ouviu naquelas conversas, cara, olha, a coisa está feia mesmo, Jesus está voltando. Eu não vou nem entrar no assunto. Essa semana o que está correndo na rede social é uma música de um ministério aí evangélico que fez uma música com um nome lá. Eu não quero nem dar cartaz para essa parada não, porque eu estou falando de Bíblia aqui. Mas teve gente lá, e isso é aquilo outro. E aí alguém falou assim, o fim. Se o fim está se aproximando para você, a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Cara, o fim está chegando, eu vou congregar. Ou tem gente que gosta das catástrofes climáticas. Nunca teve uma onda de frio tão grande. O mar está congelando. Lugar está uma nevasca terrível. Outro lugar, um calor, sabe, escaldante, gente morrendo. E o fim está se aproximando. Está se aproximando, você faz a leitura dessas coisas como o fim. Não deixe de congregar. Sabe qual é a leitura que eu faço do fim? A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. O amor de muitos ia se esfriar. Os homens hoje são amantes de si mesmos. Sabe o que eu estou fazendo? Eu vou congregar. Os dias estão terminando. Eu vou estar na casa de Deus. Eu vou estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu não posso me afastar da comunhão do corpo de Cristo. Enquanto tem gente achando textos e pretextos para dizer, eu não preciso da congregação, eu olho para as circunstâncias e digo, eu preciso congregar. Se eu estou andando no Espírito, eu preciso estar dentro da congregação. Eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei funcionar de outra forma, é só dentro da congregação, querido. Eu estava num lugar onde estava uma conversa de alguns pastores, e o pastor falou assim, o pastor falando de tal, estava 6 meses de férias. Eu falei, começou a me dar dor no peito, irmão. Eu falei, pode matar, meu Deus. Foi 6 meses de férias. Eu falei, meu Deus, eu não sou crente assim não, cara. Eu tenho que estar congregando, mano. Pastor, então o senhor não está andando no Espírito.
por andar no Espírito, eu preciso estar junto com os meus irmãos, porque eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, se faltar um dos membros, vai sofrer dano. Se você é membro do corpo de Cristo, se você não está ativo, trabalhando no corpo, escuta, o corpo padece, então não deixe de congregar. Você está entendendo, sim ou não, meu irmão? Pensa se você é o cotovelo do corpo. Pensou? Alívia o cotovelo. Cotovelo longo, grande. Agora escuta, ela decide, eu não vou funcionar. Eu não vou fazer a minha função de articulação do braço. Como o braço fica rígido, duro, se não se movimentam os músculos do braço, começam a, encolhendo. Esse braço começa a ficar mirrado e todo o corpo vai padecer. Se você não funcionar no corpo, o corpo inteiro padece. Andar no Espírito significa, eu vou ouvir a palavra, eu vou ser sensível à palavra, eu também vou renunciar à minha carne, mas eu não posso deixar de estar na congregação. Tem alguns irmãos que fazem um esforço enorme para estar na congregação. Aqui, ó, Márcio Eduardo, vem lá do Santíssimo Lugar, meu irmão, para vir para cá. Estão sem carro. Darley vem de mais longe com Michele e a família. Em Nhoaíba, irmão. Que lugar, o nome é bonito. Nhoaíba, onde você mora? Nhoaíba. Cara, o cara vem de lá, de Nhoaíba, para congregar aqui. Sabe por quê? Porque, entendeu? Eu não posso deixar de congregar. Eu não posso deixar de estar no corpo. Eu não morava em Nilópolis, vinha de Nilópolis para cá. Gabi vinha de Nova Iguaçu para congregar aqui. Escuta, você está do lado. Você não vai vir por quê, santo? Qual a desculpa que você vai dar? Ai, pastor, ameaça de um temporal. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sinal de um temporal. Vou te arrumar um emprego na meteorologia lá com o Eduardo Paz, meu irmão. Meu Deus do céu. Não deixe de congregar. Eu vou encerrar. Cinco evidências de quem anda no Espírito. 5 evidências de quem anda no Espírito. Número 1. Quem anda no Espírito tem menos reações impulsivas. Já viu aquele irmão impulsivo? Eu tenho medo dessa turma. Que ao mesmo tempo que ele quer se lançar para tudo, é a mesma velocidade que ele some e não quer mais nada. Quem anda no Espírito é equilibrado. Quem anda no Espírito tem equilíbrio. Eu quero profetizar uma igreja equilibrada. Você vai ser equilibrado em todas as tuas decisões. Você vai ser equilibrado a entrar, a sair. Você vai ser equilibrado no teu trabalho. Vai ser equilibrado nas finanças. Vai ter equilíbrio na tua casa. No teu casamento tem equilíbrio. Sabe, tudo que você fizer tem equilíbrio, irmão. Número 2. Mais sensibilidade ao pecado. Por que você não vai por ali? Corro o risco de cair. Por que você não faz isso? Posso cair ali. Prefiro ficar de pé. Eu não sou corajoso não, irmão. Para essas coisas não. Eu não tenho peito de aço não. Eu me escondo em Cristo. Eu me escondo no Senhor. 3. Cresce no amor e no perdão. Você está andando no Espírito? O amor de Deus no teu coração vai crescer. E o perdão vai crescer na mesma proporção. Olhe para mim.
Você já viu que as pessoas, elas sempre querem que você compreenda elas? Elas sempre querem que você seja compreensivo, mas elas nunca estão dispostas a compreender o outro. Quem anda no Espírito, não, o irmão fez aquilo, eu compreendo, eu te perdoo, irmão. Vamos caminhar mais uma milha juntos. Sinal de quem anda no Espírito. Quem não anda no Espírito, ferro e fogo. Quem não anda no Espírito, ops, você fez isso, está errado. Tem que pedir perdão para mim aí. Quem anda no Espírito, cresce em amor e cresce no perdão. Quarto, evidência de quem anda no Espírito. Um desejo pela santidade de Deus na sua vida. Quinto e último, ele sempre está em paz, mesmo no meio da guerra. Está tudo uma guerra, um conflito instalado. E o crente que anda no Espírito, estou em paz. E eu quero declarar que essa igreja vai andar em paz. E de antemão já digo para você, vamos andar em paz. Algum tempo atrás uma mocinha participou de um concurso de música. Ela pegou o violão dela com os cabelinhos encaracolados e fez uma canção. E a canção denunciava uma série de coisas. E foi um debate. Eu não falei nada aqui e nem vou falar. Agora saiu essa outra música e um monte de gente falando. Eu não vou falar nada aqui. Eu peço a você, a gente está andando no Espírito. Paz. Paz. Pastor, se ele está errado, que ele preste conta. Pastor, o senhor concorda? Não, não faz parte do meu vocabulário, da minha vida, não faz parte do que eu creio. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra a música dele, a expressão dele? Ele sabe o que ele faz com a expressão dele. Eu sei da expressão que sai daqui. A expressão que sai daqui é o que me preocupa. Que a expressão que sai daqui seja uma expressão de reverência, honra e de adoração no nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa onde a paz dele reina, onde a gente anda no Espírito, onde a gente perdoa um ao outro, onde a gente olha nos olhos, onde a gente senta junto e partilha da mesma fé em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.